Em vários dos meus vídeos eu falo sobre a importância da crítica de cinema, a relevância da crítica, a atitude questionadora que essa crítica deve ter para os filmes serem cada vez mais explorados por diferentes perspectivas. Mas hoje eu quero falar sobre a irrelevância da crítica. Inclusive, esse vídeo vai ser meio que uma continuação do meu último vídeo sobre crítica. Você pode ver só esse vídeo se quiser, mas eu vou linkar o último aqui em cima. Acho que é bem claro que a crítica de cinema, pelo menos essa crítica mais questionadora, está se tornando uma espécie de nicho, um interesse particular de algumas pessoas. A gente pode ter hoje mais sites sobre cinema do que nunca, a gente pode ter mais sites sobre cultura pop do que nunca, mas me parece que na grande parte dos casos são publicações onde o leitor deseja ou uma espécie de confirmação do que ele já achou do filme, ou uma leitura já pronta e um pouco limitadora, e não algo que vá questionar esse leitor. Nos comentários do meu último vídeo sobre crítica, muita gente citou o Marcelo Hessel, do Omelete, e acho que ele é um caso bem exemplar disso. É um cara que escreve num portal bastante popular, mas que não busca exatamente agradar o seu leitor ou apenas reforçar um olhar já comum sobre os filmes. Pelo contrário, até muitas vezes o Hessel quer tirar o seu leitor de um lugar seguro e ao invés do Hessel ser celebrado por isso, ele é vilanizado, né? Acontece justamente o contrário. Mas então, como resolver isso? Como tornar a crítica de cinema mais relevante? Acho que o problema está muito numa certa definição do que é crítica de cinema para as pessoas. Depois que eu participei do Rebobinando, que é um podcast de cultura pop e tem um alcance bem grande, eu recebi algumas mensagens de pessoas falando que nem tinham essa perspectiva da crítica, essa perspectiva que eu passo no meu canal, que eu já passei em outros vídeos mais específicos sobre isso. Mas o caso é que talvez o caminho ou parte da solução para isso esteja em dar alguns passos para trás e pensar, através de uma linguagem acessível, essa função da crítica mais diretamente, discutir mais sobre essas possibilidades elementares, digamos. O Max, do canal Entre Planos, está fazendo um trabalho bem interessante nesse ponto. Ele postou um vídeo sobre Ratatouille e crítica de arte, um vídeo onde ele me citou, inclusive, e que faz uma definição bem educativa, mas muito boa do papel do crítico. Uma definição que vai além essa questão do crítico vilão, ou do crítico que só limita a obra e, de fato, tenta pensar nesse papel de alguém que está ali para explorar a obra, está ali como uma espécie de aliado da obra, né? E alguns dias atrás ele postou outro vídeo falando sobre interpretação de filmes e citando a Susan Sontag, inclusive, que também é algo que eu já tratei aqui no canal e no meu site, mas que no canal dele com certeza vai atingir muito mais gente. Ou seja, muito dessa irrelevância do pensamento crítico em uma dimensão mais cotidiana é realmente devido a uma falta de perspectiva do que pode ser essa função do crítico, mas a partir desse conteúdo mais educativo, que se foca essencialmente nas possibilidades dessa função, como é esse conteúdo do Entre Planos que eu citei, como foi o podcast que eu participei, como são alguns dos vídeos que eu posto aqui, eu acho que a partir disso a gente tende a tornar a crítica um pouco mais relevante, ou tende a colocar a crítica nesse outro lugar que as pessoas não estão muito habituadas. E claro que boa parte dessa irrelevância da crítica
é culpa dos críticos também. Porque se por um lado existem alguns críticos que são vilanizados por um público um pouco mimado, um público que só quer ler um tipo de coisa, por outro, existem críticos que são meio carrascos também, né? Que gostam de ser os vilões, que tornam o seu trabalho cada vez mais hermético e que às vezes tem até prazer em falar mal das coisas e muitas vezes nem se justificando direito nisso. Eu acho que você deve falar mal das coisas que você não gosta, mas nunca de maneira gratuita. O caso é que muitas vezes a própria crítica se fecha e os cinéfilos também se fecham em um ambiente um pouco elitista. E mesmo que vários até tenham pensamentos muito interessantes, eles nunca estão interessados em tornar isso um pouco mais acessível. Pelo contrário, até, eles gostam de pertencer a um grupo mais inacessível, o que torna esse conhecimento não só limitado, mas irrelevante para o resto do público. Claro que depende do caso, acho que existem lugares de um pensamento mais acadêmico que devem ser preservados, que possuem esse formato até pela natureza da sua pesquisa. É uma coisa que eu já disse no vídeo anterior. Mas tem pessoas que fazem questão de se fechar e eleger um pequeno grupo para se comunicar. Inclusive, eu já fui acusado disso, especialmente quando surgiu a coisa do cinema vulgar e se formou um grupo de pessoas específico que se identificava com isso, e algumas pessoas acusaram esse grupo de um certo clubismo, quando na verdade eram pessoas de um interesse comum que naturalmente se encontraram. Inclusive, eu sempre fiz questão de tornar esse debate sobre o cinema vulgar ou sobre o que for cada vez mais acessível, né? Eu fiz um vídeo explicando o que é, quando me perguntam quando me perguntam o que é vulgar, eu respondo. Inclusive, no próprio podcast do Rebobinando eu falei um pouco sobre isso. Enfim, eu tento ser o mais aberto possível, até porque eu acho que muito dessa irrelevância da crítica nasce de uma certa arrogância dos críticos, especialmente esses críticos que defendem grandes verdades, que defendem o jeito certo de ver um filme e etc. Acho que outro fator que torna a crítica irrelevante e que eu também comentei no podcast do Rebobinando é que a própria relação do espectador com a experiência cinematográfica está mudando, especialmente em filmes de grande lançamento, onde assistir o filme é só mais uma parte da jornada. Antes de assistir o filme existem vários teasers, vários trailers, vários making-offs. Existe todo um conteúdo anterior a essa experiência que já vai te familiarizar até demais com o filme, e aí você chega para ver o filme meio que já sabendo de muita coisa, e depois de ver o filme também existe um conteúdo pós-experiência do filme, um conteúdo de gente explicando o filme, de mais making-off, de mais teoria limitadora. Me parece que a gente está perdendo uma relação mais imediata com os filmes, uma relação de um encanto pela obra em si. O Vingadores Guerra Infinita foi um exemplo bem claro disso. Muita gente não se deu a liberdade de se emocionar com aquele final, com aquelas mortes, porque já sabia que todos iam voltar no próximo filme. Ou seja, a obra não tem mais o valor de uma experiência isolada, enquanto que a crítica, na sua essência, vai tratar justamente dessa experiência. O Bazin fala que a função do crítico é prolongar no espectador a experiência do filme, prolongar o impacto da obra. E muitas vezes não tem que prolongar, e muitas vezes não tem o que prolongar porque essa experiência não existiu, porque esse impacto não existiu
e logo a crítica se torna irrelevante. Talvez a Marvel esteja começando a aprender algo com isso, porque eles estão enrolando tanto com esse trailer do Vingadores 4 e estão dando poucas informações sobre o filme, que eu acho isso muito positivo. Então tomara que eles consigam, não sei, manter esse mistério de algum modo. Algo parecido com isso aconteceu no Death Note da Netflix. Pouca gente assimilou o filme como uma obra isolada, mas ficou comparando ele com o anime, com o mangá, etc. Claro que, pelo Death Note ser uma adaptação, é normal que as pessoas façam esse tipo de comparação, mas existem várias adaptações que desejam ser obras únicas, que desejam funcionar a partir de apelos próprios, que desejam criar um universo seu a partir de ideias criativas do seu diretor. Toda a base da teoria de autor do cinema, na verdade, é fundada em algo parecido com isso. Toda essa irrelevância da crítica que eu falo, não é porque eu acho que a crítica deve ser a única coisa a pautar o cinema. Quem pauta o cinema, de fato, é o espectador. Quem decide se um filme foi sucesso ou não é o espectador. Acho que hoje em dia é cada vez mais raro um filme ir mal de bilheteria porque a crítica especificamente falou mal. Não é isso. É uma relevância que remete a essa ideia da experiência cinematográfica, de você ver um filme, você gostar ou odiar, e você ir ler um texto e assistir um vídeo, e aquilo tanto te esclarecer como abrir a sua cabeça, como prolongar esse impacto, essa experiência isolada do filme e tirar possibilidades disso. Enfim, esse vídeo foi uma reflexão mais aberta, eu posso até estar me repetindo, falar coisas que eu já falei em outros conteúdos, mas é que com esses vídeos do Entre Planos e com esse episódio do podcast, né, do Rebobinando que eu participei, eu vejo que é um assunto que está chegando em mais pessoas e que é possível que o crítico volte a ser assimilado de outra forma e volte a se tornar relevante nesse sentido. Então eu quis gravar algo especificamente sobre esse ponto. Mas é isso, comentem no vídeo, me digam se vocês acham que a crítica é relevante hoje e por que ela é relevante. Eu estou sempre interessado em entender diferentes perspectivas, até porque eu sou alguém que tenta consumir bastante conteúdo, mas eu não consigo dar conta de tudo. Eu leio Omelete, eu vejo outros sites mais de nicho, de crítica, assisto a vários youtubers, mas tem muita coisa que, inevitavelmente, eu fico por fora, então é sempre bom ouvir o que as pessoas têm a falar.